Era o ano de 1947. O mundo ainda se recuperava da devastação da Segunda Guerra Mundial. Uma sensação de apreensão pairava no ar, alimentada pela crescente Guerra Fria. Em meio a esse cenário de tensão global, um evento estranho aconteceu perto da pequena cidade de Roswell, Novo México. Um evento tão bizarro, tão inexplicável, que mudaria para sempre nossa percepção dos céus acima. Este evento, é claro, foi o incidente em Roswell. Em um dia quente de verão, em julho, começaram a surgir relatos de um objeto que caiu no deserto. Os destroços eram diferentes de tudo que alguém já tinha visto antes. Era leve, mas incrivelmente forte. O material parecia desafiar explicações. Um fazendeiro local, Mac Brazel, se deparou com os destroços e os relatou às autoridades. Mal sabia ele que tinha acabado de dar início a um dos mistérios mais duradouros do século XX. O incidente em Roswell não era apenas sobre uma queda, era sobre o que aconteceu depois. A resposta do governo, envolta em segredo e contradições, apenas alimentou especulações. Era uma época de paranoia intensificada da Guerra Fria. Uma época em que os céus eram constantemente examinados em busca de sinais de agressão soviética. Poderia ser uma aeronave inimiga, algo nunca visto antes? Ou era algo muito mais extraordinário? Os eventos em Roswell geraram uma tempestade de especulações. As teorias variavam do plausível ao bizarro, mas uma teoria, em particular, tomou conta da imaginação do público e se recusou a ir embora. A teoria de que uma espaçonave extraterrestre havia caído no deserto do Novo México. O campo de destroços estava espalhado por uma vasta área. Era como se o objeto tivesse se desintegrado em pleno voo, deixando um rastro de destroços. Entre os destroços, testemunhas relataram ter visto estranhos símbolos semelhantes a hieróglifos. Esses símbolos, alguns afirmavam, não se pareciam com nada encontrado em qualquer aeronave conhecida. O próprio material era diferente de tudo que as testemunhas já haviam encontrado. Foi descrito como sendo incrivelmente leve, mas impossivelmente forte. Alguns até afirmaram que ele não podia ser cortado ou queimado. A notícia do acidente se espalhou como fogo na palhada pela pequena cidade de Roswell. Logo, o jornal local, o Roswell Daily Record, publicou uma manchete sensacional. Forças aéreas do exército capturam disco voador em rancho na região de Roswell. A história causou ondas de choque em todo o país. As forças aéreas do exército dos Estados Unidos emitiram rapidamente um comunicado confirmando a recuperação de um disco voador. No entanto, em poucas horas, a história mudou. Um segundo comunicado à imprensa foi emitido, desta vez afirmando que o objeto nada mais era do que um balão meteorológico abatido. Apesar das tentativas do governo de minimizar o incidente, muitos permaneceram descrentes. Os destroços, argumentavam eles, eram muito avançados para um simples balão meteorológico. E a mudança repentina de postura do governo apenas alimentou as suspeitas de um acobertamento. Algo estranho havia acontecido nos céus de Roswell, e o povo americano merecia saber a verdade. O incidente em Roswell desapareceu rapidamente das manchetes. A explicação oficial de que o objeto que caiu era um balão meteorológico foi aceita pela maioria. Mas, para alguns, as perguntas persistiram. Eles se recusaram a acreditar que o governo estava contando toda a história. Eles sabiam o que tinham visto, ou pelo menos o que tinham ouvido. E estavam determinados a descobrir a verdade, não importava quanto tempo levasse. O comunicado de imprensa inicial, anunciando a captura de um disco voador, causou ondas de choque na mídia. Jornais de todo o país publicaram a história. O público estava cativado. Teríamos finalmente feito contato com seres de outro mundo. No entanto, a empolgação durou pouco. Apenas algumas horas após o anúncio inicial, a USAF emitiu uma retratação. O objeto
eles agora afirmavam, não era um disco voador, mas um balão meteorológico abatido. A explicação oficial afirmava que o disco voador era, na verdade, um balão meteorológico de alta altitude pertencente a um projeto ultra-secreto, conhecido como Projeto Mogul. O Projeto Mogul, explicou o exército, usava balões equipados com microfones para monitorar os testes nucleares soviéticos. Os destroços encontrados no local do acidente, eles insistiam, eram consistentes com um balão meteorológico e seu refletor de radar acoplado. Essa explicação, embora aparentemente plausível, pouco fez para acalmar as suspeitas de muitos. A mudança repentina do governo, juntamente com a natureza incomum dos destroços, apenas intensificou o escrutínio público. Por que a alegação inicial de um disco voador se era apenas um balão meteorológico? E por que a retratação apressada? Para muitos, parecia claro que o governo estava escondendo algo. O incidente em Roswell, antes uma fonte de empolgação nacional, havia se tornado envolto em suspeitas e desconfiança. Apesar da insistência do governo de que o incidente em Roswell nada mais foi do que um caso de identidade equivocada, a dúvida pública persistiu. As sementes da conspiração haviam sido plantadas. O incidente em Roswell pode ter desaparecido das manchetes, mas viveria em sussurros e rumores, eventualmente evoluindo para um fenômeno cultural. O mundo havia experimentado o desconhecido e isso deixou uma marca indelével na consciência coletiva. Eu me lembro como se fosse ontem. O céu se iluminou e houve um estrondo alto. Corremos para o local e vimos destroços espalhados por toda parte. Era diferente de tudo que já tínhamos visto antes. Eu mantive este segredo por anos, mas é hora de o mundo saber a verdade. Fomos instruídos a encobrir o que realmente aconteceu em Roswell. Havia coisas lá fora que desafiavam explicações. Relatos de testemunhas oculares e depoimentos de denunciantes alimentaram o mistério em torno do incidente em Roswell. Enquanto alguns descartam essas histórias como fabricações, outros acreditam que elas são a chave para entender o que realmente ocorreu. Vejam, o governo quer que acreditemos que era apenas um balão meteorológico. Mas vamos lá, pessoal. Há muitas inconsistências. E os relatos de metais estranhos e corpos alienígenas? Há mais nesta história do que eles estão revelando. Teorias da conspiração floresceram após o incidente em Roswell. De experimentos secretos do governo a encontros extraterrestres, essas teorias continuam a cativar e dividir a opinião pública. O incidente em Roswell se tornou uma pedra angular no estudo da ufologia. Inspirou inúmeros livros, filmes e programas de TV, se integrando à nossa consciência cultural. Mas, além do entretenimento, pesquisadores sérios ainda buscam respostas. A busca pela verdade sobre Roswell transcendeu a mera curiosidade, tornando-se um fenômeno cultural. Para alguns, representa a busca definitiva por conhecimento oculto. Décadas se passaram desde aquele dia fatídico em 1947, mas o incidente em Roswell permanece envolto em mistério. Quer tenha sido um experimento militar ultra-secreto, um balão meteorológico abatido, ou um encontro com seres de outro mundo, uma coisa é certa: a verdade ainda está lá fora, esperando para ser descoberta.